Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, segundo São João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele se dirige ao coração humano quando ele se vê fragilizado diante das incertezas da vida. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Esta palavra de Jesus, ela nos traz consolo, mas ao mesmo tempo ela exige de nós uma resposta de confiança. Neste trecho do Evangelho, no versículo 1, Jesus não nos diz que não haverá motivos para a perturbação. Ele nos chama a não deixarmos o nosso coração permanecer nela quando ela nos sobrevier. Porque, meus irmãos, nós devemos entender que a fé, ela não elimina os problemas. A verdade é que ela nos sustenta. Ela nos sustenta e sustenta o nosso coração no meio deles. Mas quantas vezes o nosso coração se agita diante de tantas incertezas, das perdas, das respostas que não chegam. Mas hoje, Jesus, ele nos chama a uma confiança mais profunda, uma confiança mais madura, não apenas crer em Deus de forma genérica, mas confiar nele de maneira pessoal e também concreta. Mas neste Evangelho, Jesus nos abre uma nova visão da vida e aponta para nós o nosso destino. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vós. Meus irmãos, isso é muito forte, porque a nossa vida não é um caminho sem destino. Existe um lugar preparado para nós, um lugar que não é fruto do acaso. É uma promessa pessoal preparada por Deus com amor para cada um de nós. Irmãos, Jesus não está apenas nos abrindo um caminho, Ele está preparando um lugar para mim e também para você, a fim de que onde Ele esteja, também nós estejamos. E é exatamente aqui que está o coração dessa promessa. O céu, ele não é apenas um lugar, ele é comunhão com Jesus Cristo. É estar com Ele, é permanecer nele, é viver para sempre na presença daquele que nos ama. Mas então surge a pergunta de Tomé, que também é a nossa pergunta. Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E a resposta de Jesus, ela não deixa margens para a dúvida. E ainda ela nos revela o fundamento da nossa fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos, aqui não há ambiguidade. Jesus não diz eu ensino um caminho, eu mostro uma verdade ou eu dou a vida. Ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso significa que não se trata apenas de seguir ensinamentos, mas de se unir a uma pessoa. E aqui nós podemos recordar o pensamento de São Tomás de Aquino, que nos ajuda a compreender que Cristo, ele é caminho enquanto homem, e verdade e vida enquanto Deus. E é por ele que somos conduzidos, meus irmãos, à comunhão plena com Deus Pai. Isso significa que não há outro acesso, que não há outro fundamento, muito menos não há uma outra plenitude fora dele. Mas agora, meus irmãos, tudo isso precisa alcançar a nossa vida. Porque quantas vezes queremos a paz, queremos chegar a Deus, quantas vezes nós queremos a vida, mas sem confiar verdadeiramente, sem passar por Jesus, buscando caminhos que nos afastam cada vez mais dele. Mas hoje o Senhor nos chama a uma decisão simples, a confiar nele de verdade, a caminhar com ele e a viver nele. Porque, meus irmãos, enquanto permanecermos tentando controlar tudo,
o nosso coração continuará perturbado. Mas quando nós confiarmos de verdade no Senhor, algo mudará para sempre dentro de nós. E hoje o Senhor está nos convidando a sairmos da perturbação, para nós mergulharmos na confiança. Ele está nos convidando a deixarmos os caminhos incertos para caminhar com Ele e a pararmos de buscar vida em lugares vazios e encontrá-la no Senhor, que é a verdadeira vida. Talvez o nosso coração esteja até inquieto. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez, meus irmãos, o futuro pareça incerto. Mas existe uma verdade que sustenta tudo. Há um lugar preparado para todos nós. Existe um caminho seguro e esse caminho é Jesus. Existe uma vida que não passa, que só encontramos nele. Então hoje confie, mesmo sem entender tudo, confie. Mesmo com medo, confie. Mesmo no meio da incerteza, confie. E assim vamos experimentar um coração que se aquieta, um caminho que se ilumina. E então, meus irmãos, a nossa vida finalmente encontrará o seu sentido e o seu destino em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.